Bom dia a todos. Bem-vindos à segunda parte do seminário ambiental com o tema Resíduos, Fertilização e Bioenergia. Dando continuidade à programação do seminário, convidamos a engenheira ambiental Alice Libânia Santana Dias para apresentar o tema Resíduos Sólidos e Lixo Doméstico. Engenheira ambiental e mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em formas alternativas de energia pela Universidade Federal de Lavras e técnica em saneamento pelo Cefet Minas Gerais. Atualmente gerente de resíduos especiais da Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAMBA, e professora do curso de Engenharia Ambiental no Centro Universitário UNA. Com vocês, Alice. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite da FAENG, na pessoa do Guilherme e demais integrantes da FAENG, dizer que é uma honra para a FEAM estar aqui. Na verdade, imagino que a gente vai aprender mais do que trazer algumas soluções, porque a gestão de resíduos no ambiente rural realmente é um grande desafio. Se na área urbana é um desafio, imagino no meio rural, né, que o acesso às vezes é bastante complicado, mas imagino também que esse é um momento muito bom e frutífero para a gente trabalhar o tema e a questão, porque a gente está no momento de determinação de políticas na área da gestão de resíduos, tanto no Brasil como em Minas Gerais, e é isso que eu vou trazer um pouco aqui para vocês, tá bom? Bom, aqui só para fazer uma contextualização dos eixos de atuação da FEAM, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, nós trabalhamos com alguns eixos centrais, como qualidade do ar, qualidade do solo, gestão de efluentes, energia, mudanças climáticas, produção sustentável, gestão de resíduos, áreas contaminadas. Damos também apoio à regularização e à fiscalização ambiental, porque já desde 2007 a FEAM não faz mais o licenciamento ambiental, né? Ele está a cargo da Secretaria de Meio Ambiente, mas frequentemente nossos trabalhos de alguma forma impactam o licenciamento e a gente presta suporte em alguns temas também do licenciamento ambiental. Dentro da FEAM existem 3 diretorias, está migrando para 4, mas a gente ainda está nessa fase de transição, mas uma delas voltada para a gestão de resíduos, separada em áreas temáticas por gerência. Então, nós temos uma gerência de resíduos sólidos urbanos, uma gerência de resíduos sólidos da indústria e da mineração, onde está alocada, inclusive, a gestão de barragens, que tem demandado bastante atenção, né, nesse momento, a gerência de resíduos especiais, da qual eu faço parte, e a gerência de áreas contaminadas. A gerência de resíduos especiais, né, por que essa denominação? Essa denominação de resíduos especiais, ela foi dada na Política Estadual de Resíduos, instituída pela Lei 18.031, de 2009, e ela abarca todos os resíduos que, pela sua característica, né, e pelo volume, eles precisam de um tratamento diferenciado daqueles resíduos considerados domésticos. E aí estão alocados embalagens de agrotóxicos, resíduos eletroeletrônicos, medicamentos vencidos, todos os resíduos que estão sujeitos à logística reversa e também resíduos de serviços de saúde e resíduos da construção civil. Então, são muitos tipos de resíduos que a gente trabalha nessa gerência, mas principalmente com um instrumento muito inovador que a Política Nacional trouxe e a Política Estadual também, que é a logística reversa de resíduos. E é o maior desafio, porque é algo muito novo, foi consolidado nessas legislações, e a gente agora precisa de colocar em prática, né, como realmente fazer a logística reversa desses resíduos. Quem está na área rural conhece um programa que funciona bem, né, e um dos primeiros da história mesmo do Brasil, que são as embalagens de agrotóxicos pelo INPEV. Sabemos que existem ainda algumas coisas necessárias que a gente precisa de evoluir, mas é um modelo de logística reversa instituído que o governo federal entendeu que funciona bem, e outros estão vindo aí para a gente também tentar retirar do meio rural e voltar para a cadeia produtiva ou para uma destinação adequada. Porque nem sempre é possível reintroduzir esse resíduo na cadeia produtiva, mas a gente precisa encaminhar para uma destinação adequada, como, por exemplo, embalagem de agrotóxico. E aí a grande dúvida, né? Quando eu comecei a preparar essa apresentação, conversei um pouquinho com o Guilherme, né? E aí a gente foi trocando uma ideia. Que tipos de resíduos que a gente hoje encontra no ambiente rural?
Alguns estudos mais recentes, poucos ainda, escassos, né, mas que trabalham com a caracterização de resíduos no ambiente rural, realmente têm demonstrado que esse resíduo está cada vez mais parecido com o resíduo urbano. Porque a tecnologia já chegou, já tem uma extensão territorial muito grande, e quanto mais a gente avança na área rural, aquela ideia de que a gente só vai achar matéria orgânica no resíduo tem demonstrado exatamente o contrário, né? Então, hoje, o que a gente encontra nos resíduos na área rural, a gente tem muita embalagem, como no ambiente urbano também. Então, muito plástico, papel e papelão, né, vidro, que precisam de um manejo adequado, porque eles podem, juntamente com a matéria orgânica, causar muita degradação ambiental se mal gerido. A gente entende que hoje uma das atividades mais impactantes, tanto em área urbana quanto rural também, é a disposição inadequada de resíduos domiciliares e outros tipos de resíduos industriais também, que chegam às nossas casas, rural ou urbano. Com a atração de vetores, um ambiente, às vezes, favorável à catação, com pessoas, às vezes, sendo expostas a uma situação de degradação ambiental e para a saúde mesmo. E a gente encontra ainda nos municípios, infelizmente, em Minas Gerais, a gente ainda tem mais de 250 municípios ainda convivendo com uma situação de lixão ou de um aterro controlado, que é, na verdade, um lixão melhoradinho, que ainda não é uma forma adequada. Essa foto é perto de Belo Horizonte, não tem muito tempo, e a gente consegue visualizar aqui os maiores impactos que a gente verifica numa disposição inadequada de resíduos. Queima, céu aberto, resíduo realmente jogado sem nenhum critério de engenharia, não sendo recoberto, a combustão ocorre espontânea ou, às vezes, proposital, a catação, muitos animais, atração de urubus, ocasionando todos esses impactos ambientais e sobre a saúde humana também, como contaminação do solo, do ar, contaminação do lençol freático, um abrigo também para vetores. E então, acho que não é ainda, na verdade, não é mais uma dúvida que a gente precisa atuar nessa temática. Como eu falei, a matéria orgânica que algumas pessoas que não trabalham com resíduo de perto, não trabalham muito com lixo mesmo de perto, acham que na área rural a gente só vai achar matéria orgânica. Na verdade, quando a gente vai fazer a caracterização desses resíduos, a gente acha pouca matéria orgânica no lixo da área doméstica, da área rural, e também na área urbana de municípios de vocação rural. Que a gente fala. Porque esses resíduos podem ir para as criações, para galinha, para porco, ou então já existem muitas iniciativas. O professor da UFV, a UFV é um campus muito interessante para esse tipo de estudo, a UFLA também. Então, já existem vários biodigestores em pequena escala, em maior escala também, para tratar esse tipo de matéria orgânica. Então, às vezes, a gente acha que vai encontrar a matéria orgânica no lixo e não acha, porque naquele próprio domicílio, naquela própria fazenda, já se sabe direitinho como manejar esse tipo de resíduo. Então, existem já algumas alternativas, inclusive com apoio e financiamento da Caixa Econômica, do Ministério das Cidades, vários trabalhos alternativos, de formas alternativas de aproveitamento da matéria orgânica, aproveitando o biogás gerado, porque esses biodigestores, eles trabalham numa digestão anaeróbia, então conseguem transformar e degradar a matéria orgânica em metano, entre os outros gases, com um elevado poder calorífico para aproveitamento energético. Então, a gente junta muitos benefícios. E existem também os projetos maiores de um aproveitamento de uma matéria orgânica também de criação, suinocultura e outros tipos de matéria orgânica também. Mas a gente tem outros tipos de resíduo que a gente precisa olhar e entender como atuar. Por exemplo, o resíduo de serviços de saúde. O resíduo de serviços de saúde, a legislação aplicável definiu o que seria o resíduo de serviços de saúde. E quando fez essa definição, além de falar que são aqueles resíduos gerados nos estabelecimentos de saúde, também incluiu aqueles de uso veterinário. Então, os resíduos de serviço de saúde decorrentes dos serviços de assistência veterinária também são considerados
como passíveis de serem gerenciados, atendendo às normas de resíduos e serviços de saúde. Mas a gente sabe que é um gargalo e um desafio, né? Então, isso está sendo bastante estudado e muito discutido, ainda não existe uma definição se esses resíduos que o veterinário leva, né, ou se eu, enquanto cuidadora do meu gado, aplico algum tipo de vacina, algum tipo de instrumento, como que eu utilizo um pérfuro cortante, seringa, quem é responsável pela logística reversa, né, na verdade, nesse caso, pelo manejo adequado desse tipo de resíduo? Seria um usuário que está fazendo essa aplicação ou quem o vendeu esse medicamento para ser aplicado? Alguns entendem que ele deve entrar no acordo setorial de medicamentos pós-consumo, outros acham, inclusive, que ele é um estabelecimento, né, ele vem de uma prestação de resíduos e serviços de saúde. Em ambos os casos, o que interessa é que esse resíduo ele precisa de um manejo adequado e ele precisa retornar e ser encaminhado para um tratamento adequado. Então, a gente tem muitos medicamentos vencidos ou em desuso, né? Muitas seringas, pérfuro cortantes, que não podem ficar no ambiente rural. A gente tem um grande problema também de medicamentos com os chamados, né, os disruptores endócrinos, hormônios, e a gente sabe que atingindo o lençol freático, eles podem realmente ocasionar danos à saúde pública e também às criações. Então, existe toda essa discussão. E algumas ideias, mas ainda a serem estabelecidas, né? Por exemplo, quando for... Como funciona na embalagem, né, de agrotóxicos, quando você compra, vem na nota fiscal, então você pode retornar para os pontos específicos de coleta. O resíduo de serviço de saúde, o ideal também é que, ao adquirir o medicamento, né, a seringa para aplicação, já viesse uma embalagem para armazená-lo, e depois você conseguisse retornar para um ponto específico, provavelmente aonde você comprou ou em outros pontos estrategicamente colocados. Né? Nesse caso do medicamento, é mais uma questão de embalá-los, acondicioná-los e rapidamente retornar e ser destinado para um tratamento adequado. Mas nós temos ainda alguns desafios por conta da nossa extensão territorial, principalmente em Minas Gerais, né? Que é um grande gargalo mesmo. Além disso, existem resíduos também de construção e demolição, que existem normas específicas também que devem ser seguidas. Então, o município, na verdade, pode tentar atuar de forma a integrar e identificar locais para recebimento, por exemplo, de solo. Isso a gente entende que não é um grande problema, a parte do movimento de solo, de terra. No entanto, a gente também tem gessos, lata de tinta, madeira, que precisa de uma gestão adequada. Né? Então, existe muito mais uma questão nesse sentido de orientação, porque é um resíduo que ele tem um potencial elevado de reaproveitamento. A partir do momento que a gente consegue separar direitinho alguns tipos de resíduos e utilizar alguns como agregados, depois, claro, de passar por um processo de triagem, reciclagem, mas alguns são considerados perigosos, né? Como uma embalagem com muita tinta, né? Agora houve um avanço de que a lata de tinta que tem só aquele filme, aquele restinho de tinta, ela não é mais considerada um resíduo perigoso. Então, facilitou, inclusive, o manejo. Mas ele não pode ficar também no ambiente rural. Ele precisa de retornar e ser encaminhado para reciclagem. Mas o gesso, por exemplo, tem um potencial, um uso, inclusive, interessante para a própria agricultura. Então, aqueles municípios com maior vocação rural podem compartilhar e consorciar, né, um maquinário, que o Rio Grande do Sul tem feito isso de forma muito interessante para a reciclagem do gesso, inclusive eles retornam para a área rural, para a correção de solo, mas não todo o gesso, e ele precisa de uma triagem, né, e uma reciclagem, é um processo específico. Além disso, aí começa a miscelânea, né, e o nosso maior desafio. Tem muito eletroeletrônico, né? Entre os eletroeletrônicos a gente destaca fogão, geladeira, micro-ondas, celulares, notebooks, chips, óleos lubrificantes, embalagens dos óleos lubrificantes, esses dois especificamente, tanto óleo
lubrificante como embalagem, existe um sistema já de logística reversa rodando, implementado. Então, aqueles interessados, existe uma forma, sim, de procurar aonde na localidade tem um ponto de recolhimento mais próximo para tentar levar. O problema é que esses pontos, claro, estão centrados nos centros urbanos. Então, nem todos os municípios são atendidos. Mas, normalmente, esses postos de combustíveis sabem direitinho, pode, de repente, um posto de combustível próximo, já recebe isso, porque ele já manda para o sistema implantado, sem custo nenhum, e vocês podem contactar os postos de combustíveis para verificar se o seu está aderindo ou não ao programa de logística reversa. E ele recebe isso de graça para poder encaminhar. Quem banca esses sistemas são os fabricantes, importadores, distribuidores e os comerciantes, né, para um sistema que já existe. No caso do embalagem de óleos lubrificantes, é o programa Jogue Limpo, e o de óleo contaminado, óleo em desuso, ele parte por não existe um nome específico desse programa, mas existem todas as regras já estabelecidas, porque ele tem muito valor agregado, né? Ele pode partir para um refino, inclusive essa é a orientação e a obrigação que a CONAMA nos impôs, que esses óleos sejam reciclados, passados por um processo de refino e sejam reaproveitados. A gente verifica algumas práticas interessantes também com relação ao óleo, que imagino que muitos aqui devem ter exemplos disso também, de que simplesmente um processo de filtragem desse óleo no próprio local já dá uma nova sobrevida para esse óleo e, às vezes, de uma melhor qualidade do que o óleo que você adquire. Então, são práticas interessantes também e alternativas que viabilizam a gente dar uma sobrevida a esse tipo de resíduo. Mas temos também lâmpadas, né? Tanto o eletroeletrônico como lâmpadas ainda não tem um sistema rodando de logística reversa. Eu vou deixar... Temos embalagem de agrotóxicos, que acho que todos aqui conhecem, né? Alguém aqui não conhece o programa da Impev? Não, né? Então acho que a gente nem precisa de aprofundar, mas é um programa já amadurecido que roda bastante. Temos também pilhas e baterias, além dos medicamentos vencidos, que aí não é considerado um resíduo de serviço de saúde, como eu disse, né? Então tem duas rotas específicas de tratá-los, e as embalagens em geral. Então, dando um panorama, o eletroeletrônico, todos esses resíduos aqui, nós ainda não temos exceção de pilhas, nós ainda não temos nos restantes dos resíduos um sistema rodando que a gente consiga, inclusive, acionar para poder destinar os resíduos. Nós temos iniciativas pontuais que acontecem e que a gente pode tentar buscá-las, né? No caso de lâmpadas, já foi firmado um acordo setorial em âmbito nacional para que sejam estabelecidos os pontos de coleta no Brasil. Apesar de já ter sido firmado, no primeiro ano que esse sistema rodou, foi estabelecido e criado todo um aparato jurídico para eles trabalharem, mas o setor ainda alega muitos gargalos que eles precisam de sanar, junto ao governo federal, para conseguir viabilizar, de fato, a logística reversa de lâmpadas. Mas a última reunião que nós tivemos com eles, que foi há cerca de um mês atrás, nesse último mês, né, eles nos disseram que para esse ano de 2016, eles já vão conseguir rodar um piloto interessante, mas ainda muito restrito a São Paulo, né? Então, a gente sabe que ainda é um gargalo. O governo do Estado, nesse momento, nós estávamos com o edital aberto, que venceu dia 12 de junho agora, para o setor nos apresentar uma proposta para a gente fechar um acordo, um termo de compromisso para Minas Gerais, para esse tipo de resíduo também de lâmpadas. Em relação, então, a gente ainda vamos receber essa proposta, esperamos que a gente receba alguma sinalização, no momento ainda não chegou nada para a gente, já adianto para vocês, parece que eles vão sinalizar para pedir uma prorrogação, mas ainda é um desafio, porque alguns gargalos, alguns pontos que eles colocam, o governo federal precisa de atuar. É muito mais a questão de importação, porque 90% dessas lâmpadas são importadas, né? Para eletroeletrônico, foi assinado o acordo setorial, foi feito o edital de chamamento, mas não foi firmado o acordo setorial de eletroeletrônico. Então, ainda é um dos maiores impasses. Seria o eletroeletrônico e o medicamento vencido são os maiores impasses, porque foi feito um edital de chamamento, o setor apresentou algumas propostas, mas ainda não se chegou num acordo. Diante disso,
o Copan se manifestou junto ao governo federal para solicitar mais celeridade e assinatura desse acordo setorial, porque o Estado ele deve vir, normalmente ele vem posterior a uma iniciativa do governo federal, porque se isso não tiver azeitado em âmbito nacional, a gente não consegue viabilizar no Estado. Mas a resposta do Ministério do Meio Ambiente foi: Estado, façam, não espere, porque está difícil de firmar. Então, a gente espera até o final do ano lançar o edital de chamamento para o setor nos apresentar alguma proposta para Minas Gerais. Vamos ver como que a gente consegue conduzir. Em relação às embalagens, em geral, foi firmado o acordo setorial, que foi um avanço. Essa assinatura seria um dos mais complexos, né, acordos setoriais para serem firmados, porque a gente está falando de uma cadeia muito diversificada de embalagens, de vidro, plástico, papel, papelão, latas de alumínio, isopor. Foi firmado, ele vai ser gradativa a implementação dele, com metas para 2 anos, para serem revistas posteriormente. Então, o setor está se organizando agora, parece que daqui a pouco, né, já existem algumas iniciativas, mas a gente já está vislumbrando uma possibilidade melhor de ampliar a nossa reciclagem mesmo na parte de embalagens, que existe, inclusive, um potencial muito elevado de reciclagem, né? A embalagem, realmente, em geral, é onde a gente consegue avançar muito. Mas Minas Gerais tem muitos gargalos. A gente não tem, por exemplo, nenhuma indústria recicladora de vidro em Minas Gerais. Todo o nosso vidro é exportado para Rio e São Paulo para poder reciclar, ou para o Sul. Então, a gente ainda tem que atrair um parque industrial de reciclagem. Nosso parque de reciclagem de plástico, por exemplo, ainda é muito tímido, com iniciativas ainda muito caseiras também. Então, a gente também precisa ampliar esse parque. Isopor, também não temos nenhuma recicladora. Então, há essa necessidade de atrair essas indústrias ou, de alguma forma, viabilizar a viagem desse resíduo. Porque quando determinados resíduos não podem viajar muito por conta do valor agregado, né, que acaba se perdendo. Pilhas e baterias, existe sim uma obrigatoriedade de destinação adequada, instituída pela CONAMA, até há bem mais tempo do que a Política Nacional de Resíduos, e é um sistema que roda, né, que ele opera e funciona. O problema funciona parcialmente porque tem muita pirataria, né, nesse setor, tanto eletroeletrônico também, e pilha. Então, muitas pilhas, o setor consegue bater as suas metas de recolhimento de pilhas, só que tem muita pilha pirata e que fica por aí. Então, existem alguns pontos de coleta, novamente, muito centrados nos centros urbanos, né, e nos grandes municípios, principalmente para pilha e bateria. Por conta disso, ano passado, a FEAM também recebeu propostas, né, depois de um edital de chamamento, e a gente está analisando ainda essas propostas, o setor apresentou, para a gente tentar regionalizar mais para Minas Gerais esses pontos. Então, vamos ver se a gente consegue evoluir um pouco mais, deixando na área urbana, isso não vai ter como fugir, mas tentando cobrir um território maior, porque o nosso estado, ele realmente é um desafio, né, a nossa extensão territorial. E aí, só para resumir, aqui estão listados, porque eu vou deixar essa apresentação, os tipos de resíduos que a gente, então, tem que lidar e enfrentar aí no ambiente rural, com talvez mais perguntas, né, do que respostas, mas ainda o que dá para ser feito é que a gente precisa inserir a demanda rural nesses nossos tratados, termos de compromissos, acordos setoriais que o setor, que o órgão ambiental federal e estadual tem feito. E essa é uma grande preocupação da FEAM. Sim, tá? Por quê? Porque em Minas Gerais, como a gente já falou, por conta da extensão territorial, nós temos muitos municípios com população muito baixa, né? Mais de 700 municípios com menos de 15 mil habitantes, e uma população rural que é uma das maiores do país, né? Como todos já sabem aqui. Então, a gente precisa, sim, inserir essa temática. Agora, focando um pouquinho mais na parte de resíduo domiciliar, aquele com característica domiciliar mesmo, né? Esse resíduo, ele é um dos eixos do saneamento, né? Como a política federal de saneamento estabeleceu, existem 4 eixos para o saneamento, dentre eles um, que é o limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem,
Na política federal instituída em 2007, não foi contemplado o controle de vetores, que quem é da área de saneamento, a gente lidava muito com controle de vetores dentro do saneamento. Mas, hoje em dia, ele ficou a cargo da vigilância sanitária e da saúde mesmo. Tá? Então, ele não está mais abrangido no saneamento. Mas limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos está contemplado. E definiu também o que seria os resíduos sólidos, incluindo o lixo doméstico, né, todas essas etapas de coleta, transporte, tratamento e destinação final de lixo doméstico e aquele originário da varrição, que não se aplica bastante, né, no ambiente rural, mas o lixo doméstico, sim. O Plano Nacional de Saneamento, então, ele era uma especificação da política, né, da Lei 11.445, ele foi elaborado, foi aprovado, inclusive ele passou por todos os conselhos, e ele foi, inclusive, coordenado por um grupo de universidades, da qual a Universidade Federal de Minas Gerais também fazia parte, com um olhar muito interessante para o saneamento, dividindo em ações estruturantes e estruturais, e existia, dentre os 3 programas que ele determinou, um deles é o programa Saneamento Rural. Sobre ele que eu vou falar aqui rapidamente, que é o que a gente tem, que está acontecendo agora, né? O Planzab, então, quem quiser acessar, ele está disponível no site do Ministério das Cidades. Toda essa especificação do que está sendo previsto para o saneamento rural, englobando, inclusive, aqueles outros eixos, né? Água, esgoto, drenagem e manejo de resíduos. Mas um do planejamento do Planzab foi elaborar esse programa de saneamento rural. O Programa Nacional de Saneamento Rural agora acabou de ser contratado mais um estudo também, junto ao UFMG. Ele iniciou em setembro do ano passado, com previsão de ser concluído em 18 meses, 1 ano e meio após. Então, no início do ano que vem já deve estar concluído, por isso que é um momento oportuno para os setores se apresentarem e, de alguma forma, tentar interferir, buscar respostas ou levar perguntas também para respostas serem estabelecidas. Quem se interessar, gente, algumas ações esse ano já aconteceram, algumas oficinas regionais também, e existem mais informações nesses 2 links que eu também vou deixar para vocês. Eu esqueci de falar que o Programa Nacional de Saneamento Rural, ele é coordenado pela FUNASA, tá? A FUNASA fez esse termo de cooperação, de convênio, né, com a UFMG, e eles estão buscando trazer um panorama e algumas soluções também. Para se chegar a uma proposta, é essencial que a gente entenda os desafios, né? E eles estão tentando aprofundar na aplicação de estudos, tentar fazer algum tipo de diagnóstico. A gente sabe que é um prazo muito escasso, mas principalmente nas informações que existem. E esse panorama já chegou a alguns dados que todo mundo sabe, mas foram traduzidos em número, o que é muito interessante, né, para o setor. A gente sabe que, do percentual de domicílios que tem coleta direta, esse é um dado que esse programa está utilizando, mas que veio da PNAD de 2014, do IBGE. Então, desse percentual de resíduos coletados em domicílios, 92% são coletados na área rural. 83% é a média brasileira, na urbana, né? 92% na urbana. A média brasileira de coleta é 83%, mas a área rural, 27%, e olhe lá, né? A gente sabe que ainda tem alguns problemas com esses dados também. Percentual de domicílios atendidos com coleta indireta, que é aquela que a gente não deseja. A coleta mais interessante é a coleta direta. Então, a coleta indireta, também a área rural apresenta um percentual um pouco maior. Agora, percentual de domicílios com outro destino seria o quê? Aqueles que não são coletados. Então, 64% desse resíduo na área rural vai para outro destino, que a gente sabe normalmente qual é. Normalmente é a queima mesmo desse resíduo no ambiente rural, ou algum tipo de aterramento, ou por iniciativa própria, o residente junta esse resíduo, principalmente aquele reciclável, e leva até a cidade, em algumas épocas da semana ou do ano também. Em relação, comparando as territorialidades, a gente tem a média brasileira,
que esse percentual com outro destino, que é esse outro, que a gente sabe que é uma disposição talvez inadequada, né? 64% é a média brasileira, e a gente tem um percentual melhor aqui para o Sudeste, inclusive, mas a gente ainda perde para o Sul, né? O Sul ainda está mais à frente. O percentual de domicílios com coleta indireta no Sudeste também é grande, mas quando a gente desagrega isso para Minas Gerais, eu é que não consegui esses dados agregados, a tempo de trazer para cá, esse percentual é um pouco pior, né? Minas, infelizmente, puxa isso para cima, né? São Paulo e Rio melhora um pouquinho a situação. Então, talvez a gente tenha mais dúvidas do que respostas, mas o que eu queria trazer é que esse é o momento para a gente realmente levantar e colocar a demanda rural em toda essa agenda de planejamento que está sendo feita agora, porque muitas vezes ela pode ficar esquecida. Então, nós estamos elaborando, tentando ainda contratar o nosso Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Já tivemos 2 licitações nos anos anteriores fracassadas, em 2013, 2015, agora estamos partindo para uma terceira tentativa. Vamos ver se a gente consegue sucesso para iniciar ainda esse ano o nosso Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que dentre os resíduos, o ambiente rural tem que estar contemplado em todos aqueles resíduos, porque esse plano ele vai abordar todos os resíduos que nós comentamos aqui, e não só o urbano. É isso, eu me deixo aqui, coloco à disposição, tá? Obrigada, estou à disposição também para qualquer questionamento.